Olá pessoal, meu nome é Silvana, eu tenho 33 anos, moro em Sumaré, São Paulo. Eu vim gravar esse vídeo para falar sobre síndrome HELP por vários motivos. Primeiro porque na internet tem pouca coisa sobre o assunto, muito artigo, muita coisa que tem uma linguagem muito médica, foi difícil pra gente entender, né? E vídeo raríssimo demais, principalmente em português. Então, vim aqui fazer esse vídeo também pelo motivo para ser motivação para quem já teve e não tem coragem de engravidar novamente. Então, fiz uma colinha aqui para não esquecer o que eu tenho para falar. Bom, médicos também sabem pouco sobre o assunto, né? É difícil aqueles que sabem realmente sobre síndrome HELP de verdade. Então, vou falar um pouco sobre isso, que é uma doença rara. Praticamente 1 em cada 1000 mulheres é que tem a síndrome HELP. Muita gente confunde com a eclâmpsia, e eclâmpsia todo mundo acha que é simplesmente a pressão alta, o que não é verdade, nada é só a pressão alta, nem a síndrome, nem a eclâmpsia, e é algo que dá reações diferentes. Então, uma gestante para outra tem a síndrome HELP de forma diferente. A raiz também da evolução é diferente também. Então, cada uma tem que ter um estudo. Eu vou falar do meu caso, que pode ser parecido com muita gente que vai assistir, então vai ajudar um pouco. Então, é assim. Em 82, um inglês, ele que deu esse nome de síndrome HELP. HELP porque o H significa a anemia, que dá uma anemia profunda. A EL é por elevação das enzimas hepáticas, que fica completamente confusas. A LP pela baixa contagem das plaquetas, que ficam baixíssimas. Muitos, né, como eu falei, acham que é só pela pressão alta, mas não é verdade. No meu caso, foi a última coisa que me aconteceu, porque eu tenho um corpo autoimune. Esse é o motivo porque eu tive a síndrome HELP, que também não é algo genético. Você pode ter tido na família, isso não significa que você vai ter, mas é lógico que você tem que ter cuidados. E quem não tem ninguém na família, como é o meu caso que aconteceu, de ninguém ter tido, e eu tive, então tem que ter um certo cuidado. Então quem já teve tem que fazer um pré-natal hiper rigoroso. Eu tive em 2013. E como que aconteceu? Primeiro, antigamente médico nenhum conseguia salvar a mãe que tivesse a síndrome HELP, e também nem se conhecia isso, não tinha esse diagnóstico. A única maneira de salvar até hoje é retirando a criança, infelizmente. Pode estar no período de gestação que for, a única forma de salvar a mãe é retirando, tem que se fazer uma cesárea rapidamente. Às vezes dá certo do feto evoluir, dependendo do tempo, e às vezes não. O que aconteceu comigo, por exemplo? Eu tive com 31 semanas de gestação em 2013, era um menino, o André Guilherme, e eu não sabia, nem conhecia, não sabia nada sobre o assunto. E logo no início, 4 meses, era notável que eu tinha um inchaço, né? Os edemas bem visto. Todo mundo via que eu tava inchando muito. 5 meses, então, já tava assim complicado. E a evolução é muito rápida. Com 6 meses já não conseguia andar direito mais. Eu adquiri até a hora do parto 30 quilos em líquido, que é um peso gigantesco que a gente não consegue carregar. Eu sou pequena, eu sempre tive um peso de no máximo 55 quilos, fui para 93 quilos, então ficou muito complicado. E vai evoluindo a cada dia. O que você bebe você não consegue eliminar. A sua alimentação também, que diz muito. Então, assim, eu sempre perguntava quando eu ia no pré-natal,
Isso porque eu tava fazendo 2 pré-natal com 2 médicos do meu convênio. E nenhum diagnosticou, por exemplo, tá com inchaço, vamos verificar. Isso não foi feito. Tá com inchaço? Isso é normal da gestação. E foi indo até um ponto que o médico que fez a minha cirurgia, eu tinha passado com ele um determinado dia. O meu retorno foi para 40 dias depois. Com o meu outro, eu passei até antes, que foi no dia 25 de outubro de 2013. E quando eu cheguei lá, eu já estava vários dias sem trabalhar, não tínhamos condições, eu já estava com vários atestados, já estava em repouso por esse outro médico. E nisso, quando eu cheguei no pré-natal dia 25 de outubro, eu já estava com a pressão elevada, 16, acho que por 8 mais ou menos. E ele não me falou nada. Não, por exemplo, pode ser que você esteja com eclâmpsia, pode ser que esteja desenvolvendo síndrome HELP, vamos ver. Não, simplesmente vai para casa, fica de repouso e começa a tomar metidopa, que é o remédio para pressão, para gestante, nada mais. Esse dia eu ia viajar para casa da minha sogra, então eu falei, vou tomar o remédio, beleza, vou de boa, porque lógico que eu não tinha condições de andar direito mais, então eu fui deitada, com a perna para cima. Mesmo com remédio, com tudo, a pressão não baixava mais. E eu tava completamente por fora do assunto. Normal, achei que era só repouso. Fui para Bandeirantes, no Paraná. Quando eu cheguei lá, eu tava com dor de cabeça, tudo. Eu fiquei com curiosidade de ver como tava a minha pressão, do nada, sem saber que tinha aumentado, porque eu não tinha nem olhado meu cartão do pré-natal. Fui no hospital da cidade, primeira coisa que eu fiz depois de 5 horas de viagem. E cheguei lá, minha pressão estava altíssima. Fui internada imediatamente, comecei com as medicações. Bom, fizeram muita coisa errada, porque, né, me aplicaram soro. Acho que isso aí não colaborou, porque, obviamente, que aquele líquido ia ficar retido. Então foi tudo piorando, o inchaço só aumentava. Eu fiquei internada. No dia seguinte, o hospital não tinha suporte para o que eu tinha. Então resolveram me transferir para uma cidade que era Santo Antônio da Platina, um hospital público terrível, que nem ventilador não tinha, o que para mim, pro meu caso, o calor evoluía o inchaço, a pressão também aumentava mais, eu entrei em desespero. Obviamente que eu tinha muita chance de morrer lá. Então eu quis sair de lá imediatamente, eu fiz com que fizesse um papel para eu sair de lá. Então meu marido pegamos um bom carro da minha sogra com um ar-condicionado ligado altíssimo para ficar um gelo, para que eu não tivesse uma pressão mais elevada do que já estava. Então viemos correndo para Americana, São Paulo, onde que eu tinha esse outro médico que ia voltar em 40 dias. Cheguei lá no hospital, fui internada já imediato. E chamaram meu médico e aí começaram a fazer os exames. A médica que me atendeu antes do meu médico realmente chegar ainda teve a capacidade de me dispensar para casa no estado que eu tava. Eu não cheguei para casa, eu fui direto pro meu médico no consultório dele, porque ele não tinha comparecido ainda. Cheguei lá, ele entrou em desespero, já ficou nervoso porque a outra médica tinha me dispensado, não era para me dispensar, era para guardar ele lá. E aí voltei para internação e de lá eu fiquei internada até dia 3 de novembro. Esse período foi um período para fazer com que meu organismo ele conseguisse ficar mais com o bebê. Mas não foi possível muito tempo. Dia 3 foi feita a cesárea porque os edemas estavam muito elevados. O sangue, tudo estava desordenado. Meu rim já não estava aguentando mais. Meu fígado já estava a ponto de estourar por causa da pressão, que a circulação aumenta, a pressão no fígado é imensa, pode romper o fígado. Plaquetas, tudo estava desordenado, não tinha nada mais correto no meu organismo. Eu não tinha mais a capacidade de sobreviver no dia seguinte, porque o edema já estava muito próximo do meu pulmão. Meu rosto, quando eu deitava, ficava imenso, porque todo o líquido ficava onde a gente deita, ele vai para onde a gente tá deitado, né? Então, eram as costas, era o rosto,
era tudo, então tava muito complicado. Então, dia 3, um domingo de manhã, foi feita essa cesárea. Possibilidade de sobreviver existia e ao mesmo tempo não, porque a pressão muito elevada, uma anemia profunda que eu tava, então para resistir uma cirurgia é complicado. Então, ficaram na dúvida de que anestesia ia aplicar por causa da reação. E aí foi aplicada a RAC, o risco muito grande de ter uma hipo, e realmente começou a existir logo depois. Então, assim, meu filho nasceu, ele nasceu bem, em condições prematuras, mas bem. Foi para neonatal, eu fui direto para UTI porque eu tive essa hipo. Quando começou a cair muito, minha pressão foi assim, se eu não me engano, a 7/5. E nisso que eles começaram a ver que não ia parar de cair mais, que eu tava muito ruim. Fui direto pra UTI, mas eu fui assim, nítida. Eu não cheguei a dormir, não cheguei a desmaiar. E aí eu fiquei na UTI 4 dias. Não pude ver meu filho, só vi na hora do parto. Eu tinha notícias, obviamente, né? 5 minutos por dia de notícia. Mas enfim, 14 dias depois, meu filho faleceu. Porque na neonatal, infelizmente, ele adquiriu a pneumonia. A pneumonia ficou dupla. Óbvio que o hospital não tinha um bom suporte, a gente tem uma ação contra o hospital também. É complicado, que é prematuro? É. Mas a gente viu muita coisa errada naquele hospital. Essa é uma outra questão. Bom, eu fui pra casa, acredito que uns 3 ou 4 dias, não me lembro, um pouco antes disso acontecer. Fui pro quarto antes, mas eu fui pra casa ainda ruim, não fui pra casa bem. Porque eu tava desesperada pra ir embora, eu insisti muito, muito, muito. Quando deu uma melhorada, meu médico me dispensou pra fazer tratamento em casa. E o nefrologista que trabalha com o hospital que eu estava em Americana foi quem cuidou da medicação para mim. Então, é um conjunto, é um coquetel, na verdade, de medicação de pressão, várias coisas fortíssimas para você tratar isso. Porque eu saí do hospital, não tinha liberado líquido nenhum. Eu tava ruim, eu não andava ainda, tava de cadeira de roda, super fraca, eu não tive nada de reposição do que eu tinha perdido. Então, tipo assim, pra voltar ao organismo demora. E às vezes tem mulheres que têm a evolução da síndrome HELP depois do parto, o que é pior ainda. Bom, no caso que eu fui pra casa e eu comecei a tomar medicação, rapidamente, em uma semana, eu perdi 20 quilos, só em líquido. Assim, é um tratamento complicado, porque você não dorme, não tem condição, porque você tá toda hora no banheiro eliminando líquido. O remédio te deixa tensa, elétrica, é muito complicado. E dói muito a medicação, porque mexe com todos os seus músculos, porque ele vai trabalhando para eliminar. Então, você começa a ter câimbras internas. Então, eu tive dia antes do meu filho falecer, eu tive um problema super grave, porque eu tive a gente tem um músculo imenso aqui atrás, que eu esqueci o nome agora, e eu comecei a ter cãibra nele, então não podia me mexer, eu fui em gritos pro hospital, foi muito complicado. Tomei medicação e mesmo assim não passava, meu corpo se mexia sozinho. Mas depois que eu parei de tomar medicação, após liberar todos os líquidos, e aos poucos meu organismo voltar, aí as câimbras começaram a diminuir. Mas assim, foi uma grande tragédia, porque é um problema gravíssimo, é uma causa praticamente 90% de você ter a morte, né? É muito difícil você não morrer. E ainda perder um filho que não tem como explicar. Mas eu fui ao contrário do que muitas pessoas fazem, que é desistir. Ficam com medo porque você tem pouca chance de ter tudo bem numa segunda gravidez. 4 meses depois de tratamento com o meu nefrologista, Dr. Jean, em Campinas, e também um obstetra, um outro obstetra, eu tive, assim, completo sucesso. No meu corpo tudo voltou ao normal. Não tive sequela nenhuma.
sequela nenhuma no rim, que era possível, nem no fígado, pressão não ficou alterada. Eu, durante 4 meses, tomei para regularizar, depois voltou tudo ao normal. Então, com 6 meses depois, eu fiquei grávida novamente. Então, isso aí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, vou falar um pouquinho mais da doença agora pra vocês. Geralmente, essa síndrome, ela é detectada mesmo quando você faz um pré-natal rigoroso. Ela começa a ter sintomas mesmo visíveis com 20 semanas. Antes disso, você pode ter algum inchaço, mas ele não é tão notório. Então, 20 semanas você pode diagnosticar alguma coisa. O que acontece? Além dos inchaços que eu tive, primeiras coisas que acontecem com você começa a perder proteína pela urina. Então, existe a proteinura, que é um exame que você faz, que lá detecta. Mas assim, não detecta facilmente, né? Até uma semana antes de explodir isso no meu organismo, todos os exames que eu fiz, porque eu cheguei na Unicamp, e lá eles tratam muito desse assunto, feitos os exames de sangue, de urina, não detectou nada. Uma semana depois, tudo estava descontrolado, eu já estava assim, sem sucesso em nada, nada ia dar certo mais. Então, o que acontece? Você começa a sentir umas dores também no abdômen, que é o seu fígado. Parece uma azia, mas o seu fígado está sendo prejudicado. Então, é uma dor muito grande, você acha que você está tendo aquela azia forte de gravidez. E no caso, não é isso. Bom, eu falei, né, já com vocês sobre como foi comigo, mas vamos explicar melhor. Meu corpo é autoimune, então a genética do meu marido em mim é como se fosse uma doença. Ele vai rejeitar. Então, meu corpo começa a lutar contra, como se fosse uma doença me invadindo. Então, vai lutando contra todos os todos os órgãos. Começa a fazer os seus esforços para não deixar aquilo se desenvolver, ou seja, a gravidez, o útero, evoluir. Então, a última coisa que aconteceu comigo depois de todo o corpo lutar contra foi realmente a pressão explodir. Porque aí já não tinha mais por onde, o corpo não aguentava mais, e aí explodiu e já não tinha mais como, não tinha controle mais de nada. Nem os remédios, já não tinha mais controle. Em muitos casos, a pessoa tem outras reações. Por exemplo, a pessoa pode ter um AVC por causa da circulação, explode alguma veia, então você tem algum AVC. Você pode ter o rim completamente paralisado e não ser diagnosticado antes. Como eu já disse, pode ter a ruptura do fígado, ele se rompe realmente por causa da pressão, quando a pessoa começa com a pressão. Muitas pessoas podem ter a trombose, porque tem a ver com a coagulação do sangue. Então, é diferente. Eu tô falando um pouco do meu caso. Eu não tive nessa evolução, não tive primeiro a pressão no meu caso foi por último. Trombose, eu tive muita tendência a ter logo depois do parto, porque eu tinha pouco sangue, a coagulação do sangue estava completamente desordenada, então se eu não fizesse um exercício lá na UTI, meu médico já tinha me avisado que eu poderia ter uma trombose na perna. Então eu fiquei em constante exercício para isso, para movimentar o sangue e para conseguir controlar minhas plaquetas novamente, para elas entrar em normalidade. Existem alguns remédios que colaboram para isso. Eu vou explicar certinho o que eu fiz na segunda gestação. Vamos ver o que eu não falei para vocês ainda. Quando eu tava no quarto, existe um sintoma também que é visível, que pode acontecer antes em determinadas pessoas, que são hemorragias. Pode ser uma hemorragia de várias formas. Pode ser uma hemorragia vaginal, que a pessoa pode ter. No meu caso, nos últimos dias, antes da cesárea, eu já tinha uma hemorragia narina. O que acontecia? Sempre saía sangue e sempre era coagulado, ele era duro, era esquisito. Então já era um outro sinal, tipo, já estava muito complicada a situação.
Vamos supor que na minha segunda gestação eu tivesse uma gestação com outro companheiro. A minha tendência a ter esse desenvolvimento de novo era gigantesca. Eu quase não me safava novamente disso. Por quê? Como eu tive essa primeira vez, é como que o meu organismo criasse um anticorpos. Ele já acostumou com essa doença, ou seja, acostumou com a genética do meu marido. Agora, se fosse um outro parceiro, provavelmente era certo de eu ter novamente. Então, é um ponto para todo mundo saber que já foi comprovado isso. Sequelas depois disso pode ter ou na mãe ou no bebê. Como eu não tive sequela, se meu filho estivesse vivo, provavelmente ele teria. É muito difícil os dois não ter sequela, é praticamente um milagre. Então, nessa outra gravidez, vamos lá, o que eu fiz? Eu comecei a fazer pré-natal, bom, primeiro que no outro eu já fiz 2, porque eu sou muito, assim, cautelosa. Eu fiz 4 pré-natal, até pra rir, mas eu fiz 2 pelo convênio, eu fiz um público, que é o Hospital da Unicamp, em Sumaré, que é o HE, desculpa, é o estadual, né, que todo mundo conhece como estadual aqui em Sumaré, que é ótimo pro assunto. Tanto que, se eu tivesse desenvolvimento disso no final da gestação, eu já tinha avisado todo mundo que era para me mandar para lá, porque lá há um tratamento, há um suporte e há professores médicos que entendem realmente desse assunto. Então, há uma segurança maior do que no convênio, onde os médicos não têm muito desse assunto e não entendem muito do assunto. E também fiz um pré-natal com o meu nefrologista, então 4. Fiz tudo, muita ultrassom e muita medicação. Quais foram as medicações que eu tomei? Detalhe, nem todos os médicos têm a mesma opinião. O que eu mais segui foi as opiniões do estadual, porque no estadual, como eu disse, eles entendem muito mais o assunto, são mais rigorosos, eu fiz um tratamento muito melhor lá, um acompanhamento muito melhor, são minuciosos. Então, por exemplo, os medicamentos que eu tomava próprios para não desenvolver, que é uma precaução, é o carbonato de cálcio, o AS infantil, a vitamina D3 e o sulfato ferroso. Por que tomar carbonato de cálcio e vitamina D3? Ela serve para controlar as dimensões do seu útero, do desenvolvimento. Existe uma explicação muito específica para isso, mas eu não vou entrar em detalhes agora. O AS infantil, que é para controlar o sangue, que ajuda muito na circulação. O sulfato ferroso, porque eu já tenho tendência à anemia e a doença tem muito a ver com a anemia. Eu tive na gravidez anemia e quando começou a baixar muito, né, a minha anemia ficou muito baixa, eu tive que tomar na veia aquele Unipurum, que é muito caríssimo, graças a Deus tinha um convênio, e o Unipurum tomado na veia fez com que eu normalizasse. Porque no parto, se você deixar no parto, isso dá uma complicada. Então, sulfato ferroso e essas doses, que foram 5 sessões de Norpurum no sangue, me ajudou muito. Então, sem essas medicações, a evolução da doença poderia ter me atingido novamente. Então, não tive inchaço nenhum, não tive problema nenhum de circulação. Eu também cuidei de alimentação, lógico que eu não fui 100% rigorosa, não consigo. Mas cuidei disso, fiz caminhada praticamente até 7 meses, né, até onde eu aguentei realmente. Como eu sou propícia a muito problema na gestação, tenho a pressão completamente baixa e a síndrome te dá um cansaço muito grande. Então, eu tenho certeza que esses medicamentos fez muita diferença pra mim. Então, assim, no final da gestação eu tava muito, muito, muito cansada, mais do que todas as grávidas que são comuns já ter a canseira, é maior pra gente. E minha pressão baixa demais durante a gravidez, a ponto de você não conseguir ficar de pé. Tinha que deitar, esperar um pouco normalizar.
correr, comer alguma coisa. Então, que tem um pouco mais de sal, porque baixa muito, então trabalhei pouco, que não tinha condições realmente. Então, praticamente vivi em médicos durante a gestação, mas eu fiz tudo o que era necessário, fiz além do que era necessário também. E fora as medicações que toda gestante toma, que é o ácido fólico, que são as vitaminas que o médico vai te dar. Então, essas medicações é a base para você prevenir uma segunda manifestação da síndrome HELP. Agora, existe um segredo muito grande que eu vou dividir aí com o pessoal, que eu acho que, nossa, sem isso, eu ia ficar com muito medo de engravidar novamente. Apesar de eu não ter muito medo, eu não tenho muito medo de nada, na verdade. Então é assim, o Dr. Giancarlo Tibes Reichmann é um nefrologista de Campinas. Ele foi a minha maior segurança, maior do que qualquer obstetra. Ele é um dos estudiosos dessa doença na América Latina, junto com outra médica. Então, eles sendo estudiosos na América Latina sobre a síndrome HELP, eles entendem tanto do assunto e também são os únicos que têm autorização de uma aplicação, vamos se dizer vacina, que é algo que ele buscaria na Alemanha e nos Estados Unidos para mim de última hora, para me aplicar caso eu tivesse a síndrome novamente. Então, assim, se eu tivesse a manifestação mediante algum exame, de última hora acontecesse alguma coisa, imediatamente ele tinha que ser comunicado, ele iria onde eu tivesse, traria imediatamente esse remédio, ele vai estancar aonde está o princípio dessa síndrome HELP no corpo da gente. Então, assim, ele foi minha segurança maior. Não sei falar muito sobre isso, porque ele também não fala muito. Tanto que praticamente nenhum médico sabe disso, e não sabe que existe isso. Então, assim, avisei meus médicos se acontecesse alguma coisa, para avisar ele, mencionei quem que era, tudo certinho, minha família sabia. Porque se te der, por exemplo, uma convulsão, qualquer coisa, você não tem poder de decisão de nada, então eles já saberiam o que fazer comigo. Então, assim, o Dr. Jean é um espetáculo de pessoa. Ele é extremamente calmo, ele te explica tudo certinho, ele é muito preventivo. Eu ainda vou voltar com ele. Assim, eu fiz os exames, de tanto fazer exame, demais. Vocês não têm noção de tanto exame que eu já fiz. Você acaba entendendo, você pega um resultado e você sabe se tem coisa errada ou não. Então, esse último exame que eu fiz, que é imenso, um monte de coisa, não tem nada de errado. Tudo tá normal no meu corpo depois do parto que eu tive, desse segundo parto. Então, assim, mesmo assim, eu vou voltar com ele, né? Quero apresentar agora minha filha, a Isadora, também pra ele, porque ele me acompanhou muito, ele foi muito preventivo, ele mesmo falou que tinha exames que ele pedia que era por cautela mesmo, que não era nem por necessidade. Então, nessa minha segunda gestação, eu tive todos esses cuidados. E outro cuidado que a gente tem que ter é não esperar o quadro clínico apresentar a doença. Porque quando o quadro clínico está alterado, você já não tem mais o que fazer. O que aconteceu comigo? É tudo muito de repente nessa doença. Não tem cura e também não tem o que se fazer depois que ela instala. Então, o que eu fiz? Eu fiz sistema de prevenção, que é o que pode ajudar muita gente. Essa gestação que eu tive foi da Isadora. Ela nasceu agora dia 23 de janeiro de 2015. Ótima, 38 semanas. Eu fui pro hospital normal, fui andando sem inchaço nenhum, nem aquele inchaço comum de gestação que você tem no pé, tudo. Não tive nada. Minha barriga foi gigantesca, mas enfim, correu tudo bem. Eu tive num hospital particular aqui em Sumaré, o médico também maravilhoso, mas assim, poucos médicos que querem fazer pré-natal com você, se você já teve a síndrome HELP. Então, o que eu falo? Dicas que eu vou dar, assim, procurar médicos que realmente já tiveram caso antes, que são experientes, hospitais públicos bem
mencionados é até melhor do que o convênio para esse tipo de assunto. E os remédios? Os remédios são muitos e não são muito baratos, não. São caros, alguns são caros. Então, assim, procurar fazer manipulados, porque geram alto custo. As doses no decorrer da gestação, ela pode ser aumentada. Então, dá uma certa complicada, porque você já tem gastos com a gestação, é uma criança que vai chegar, então, assim, é bom manipulado também, que é o que eu fiz nos últimos meses, que tem o mesmo resultado. Então, eu vou deixar o meu e-mail depois nesse vídeo, para que alguém quiser perguntar alguma coisa ou quiser saber sobre o médico também, eu possa falar algum detalhe a mais. Então, vou mostrar para vocês o nome do médico certinho, tá? Só um momento. É o Dr. Jean Carlo Tibes Reichmann. Esse é um médico que eu saiba, ele atende somente em Campinas. Agora, essa é a Isadora, que tá aqui dormindo, tortinha, linda, perfeitinha, gordinha, e tá tudo bem. Tanto na gestação quanto com ela, tudo normal. Nós estamos, exames tudo bem, tudo certinho. Então, assim, quem tem medo, entra em detalhes sobre o problema, trata e continua. E tenta também buscar mais informação sobre o assunto e não achar que vai acontecer de novo, porque a gente acha que aconteceu uma vez, pode acontecer novamente. E essa é uma doença que nada é certo. Você pode ter tido nenhuma e às vezes eu poderia tomar remédio nenhum e não ter acontecido nada. Mas a gente tem que agir com prevenção, porque é uma coisa muito complicada, muito perigosa. Bom, eu espero ter ajudado um pouco. Eu sei que tem muitas mulheres aí querendo ser mãe e teve essas complicações, que é muito complicado, ou que já teve, né, na família e tem medo. Então, qualquer coisa, entre em contato no meu e-mail. Agradeço a atenção de todos e até um próximo vídeo.